um contexto, uma ação de melhoria para isso, e aguardamos sugestões, críticas, e vamos tentar melhorar até onde for possível. Muito bem. Obrigado a todos. Quero agradecer a exposição ao senhor Júlio Viana. Nós vamos passar o debate. Eu quero registrar duas coisas. Primeiro, que os painéis que foram apresentados estão à disposição no nosso perfil, no nosso portal. Também registrar a presença, neste momento, aqui no plenário, dos deputados Julião Amin, PDT Maranhão, Aloysio Mendes, do Podemos Maranhão, Adelmo Carneiro Leão, PT Minas Gerais, e deputado Antônio Jacob, Podemos Rio Grande do Norte. Nós estamos transmitindo as imagens dessa audiência pública pela Web Câmara, TV Câmara, sistema interno da casa. Estamos fazendo a transmissão ao vivo. Passemos, então, ao debate. Nós não temos inscrições de parlamentares, portanto, vamos passar diretamente a palavra aos nossos expositores. Passamos, então, a Bianca Vasmondo, gerente do projeto Obra Transparente. Bom, eu agradeço também as exposições dos que me acompanham aqui. Do que nós ouvimos, eu acho que nós temos aí um panorama geral de problemas que vão desde o nível federal, mas também, sobretudo, a dificuldade na gestão local, né? Diversas dificuldades que existem verificadas no nível local. Eu acho que, sobretudo, fica aqui uma mensagem muito importante do Marcos, da CGU, também do NEI, do Observatório Social do Brasil, e da nossa parte, de uma disposição de um maior diálogo com a sociedade civil, com organizações que estão engajadas em contribuir para a melhoria da política pública, também no caso específico aqui das obras. E fico feliz de ouvir também do representante do FNDE que existe já um movimento para se aprimorar a política em diversos níveis. Acho que seria interessante, talvez, saber mais concretamente algumas propostas que estão sendo analisadas, sobretudo, com a questão de obras que foram canceladas, ou dos problemas das obras que precisaram ser reformuladas, por exemplo, como nós expusemos. Mas eu acho que o ponto principal, vendo como eu apresentei os resultados do nosso projeto, que a gente ainda tem muito a progredir no sentido de alcançar mais efetividade e ampliar o acesso à educação e melhorar a qualidade da educação. Eu acho que o caminho, de fato, tem que considerar estratégias em que os atores possam atuar juntos, né? A sociedade civil pode fazer sua contribuição, os órgãos de controle podem fazer sua contribuição, o legislativo e o executivo podem fazer sua contribuição, e acho que contribuições distintas, complementares, e dessa maneira eu acho que a gente consegue, mantendo esse diálogo e buscando parcerias, avançar mais rapidamente para, de fato, melhorar essas políticas públicas. Muito bem. Bianca, uma pergunta que vem pelo E-Democracia, da Lucinéia Luz. Ela pergunta: o projeto Obra Transparente pode ser consultado a qualquer momento ou só após a finalização? Nós temos já o material que eu apresentei aqui publicado na página da Transparência Brasil, né, entre os nossos relatórios. Nós temos as informações do projeto também divulgadas no site da Transparência Brasil, então acessíveis a qualquer pessoa. Nós temos, em paralelo, nesse mesmo projeto, todo um trabalho de capacitação dos observatórios sociais para monitoramento de obras. Tem um material didático que também está sendo preparado, um manual de monitoramento de obras que vai ser divulgado amplamente, também vai ser disponibilizado no site aí para qualquer pessoa, para outras organizações, e temos intenção de dar mais escala a qualquer momento. Isso, sim. Muito bem. Passo, então, a palavra ao senhor Ney da Nóbrega Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil. Eu sei que o Dr. Júlio precisa sair, mas eu gostaria de esclarecer alguma coisa, porque, assim,
fica muito frágil para nós, cidadãos, que estamos lá na ponta, quando a gente ouve aqui que você fala que temos mais de 30 mil obras em andamento. E aí eu pergunto, quais os indicadores o FNDE utiliza para monitorar os desvios? Né? Existem indicadores? E aí eu gostaria que ficasse mais bem explicado, porque eu estou aqui com uma pergunta, inclusive, que veio pelo E-Social, do senhor Sandoval Nascimento, uma obra de 2012, que o recurso foi totalmente liberado pela prefeitura e a empreiteira abandonou a obra. Então, se o FNDE tem um monitoramento a cada 30 dias que não houve movimento, que providências são tomadas? Porque, na prática, a gente precisa ter uma ação. Não basta ter o controle. Nós precisamos saber qual a ação e quem é o responsável. Eu acho que é uma questão de responsabilização, por isso nós falamos da gestão. Porque, a obra parou. Mas vamos fazer o quê? Existem instrumentos, existem órgãos de controle e ações que precisam ser iniciadas para acabar com isso. Não dá mais para a gente ser tão tolerante quanto com essa situação. Então, na prática, a pergunta que eu faço existem indicadores? Qual é o plano de ação efetivo? E quem é o responsável por isso? De que forma nós, cidadãos, temos como conversar efetivamente com o FNDE? Porque a gente também sente essa distância muito grande. Né? Para falar bem a verdade, nós comentávamos antes com a Bianca aqui, e digo isso de uma forma amigável também, que pela primeira vez nós conseguimos estar com o FNDE numa mesa para dialogarmos. Então é preciso que se abra esse diálogo, como já foi aberto aqui na Assembleia, para que nós tenhamos avanços, porque senão a sociedade sofre de um lado, o FNDE sofre de outro, e as coisas continuam como estão. Muito bem. Então, eu quero agradecer as palavras do Ney. E antes de nós ouvirmos o Júlio, nós passamos a palavra ao Marcos Lindenmayer, ouvidor-geral adjunto da Controladoria Geral da União. Me permitir, antes que ele fale, só fazer uma pergunta também que acho que é pertinente a ele e também ao Júlio. Muito bem. Tratando Deputado Adelmo principalmente Carneiro Leal. da alimentação escolar, a participação do FNDE, a controladoria, do ponto de vista preventivo. Ontem nós vimos uma denúncia gravíssima de ação da Polícia Federal, no Amapá, me parece, né, denunciando o desvio de recursos em relação à alimentação. Qual é o recurso hoje destinado? Como que pode reduzir recurso da alimentação escolar, onde o recurso que é destinado me parece que é insuficiente para se garantir uma alimentação de qualidade? Ou seja, qual é o valor necessário mínimo para garantir uma alimentação saudável para crianças que estão tendo a sua atividade na escola? É suficiente o que está sendo destinado? Não sendo suficiente, qual que é a perspectiva, qual que é a demanda, qual que é o compromisso do Estado em garantir, então, mais do que só a gestão, a aplicação correta dos recursos, se esses recursos sendo aplicados corretamente, são suficientes para abastecer e para garantir a nutrição das nossas crianças nas escolas. Tá. Mas eu queria que você comentasse também um pouco a questão que aconteceu ontem, certamente acontece em outros lugares. A União tem competência, tem papel para fazer isso, esse é papel dos estados, é papel dos municípios. Como que se pode trabalhar em rede, trabalhar de maneira solidária para que municípios, estados e União, atuando em conjunto, tenham uma efetividade preventiva no sentido de fazer chegar os recursos necessários para a alimentação escolar. Muito bem. Com a palavra, o Dr. Marcos Lindenmayer. Bom, muito obrigado pela indagação. Nos dá a oportunidade sempre de trazer mais alguns dados interessantes e alguns achados que nós acabamos nos deparando ao longo desse processo de interação e de trabalho conjunto entre sociedade e
e Estado. No âmbito do programa de monitoramento da merenda, monitorando a merenda, nós tivemos achados interessantes. Existe um preconceito, muitas vezes, imagino, com relação a alguns temas específicos, talvez por sensíveis que eles são. A questão de merenda escolar talvez seja um deles. No momento em que nós começamos a fazer o projeto voltado especificamente à merenda escolar, a percepção que nós tínhamos é que provavelmente encontraríamos muitos problemas em alguns lugares específicos. Nos surpreendeu positivamente que em alguns municípios a merenda fosse da qualidade que ela era, com os recursos que era destinado à merenda. Faço um convite para acessar os relatórios do programa Monitorando a Merenda, especificamente o do Rio de Janeiro, as fotos retiradas. Nós fizemos uma amostragem, inclusive estatística, no caso do Rio de Janeiro, nos mostrou uma qualidade excepcional da merenda, da alimentação escolar servida. Então, sim, imagino que, salvo melhor juízo, os recursos destinados são suficientes, sim, para conseguirmos uma alimentação escolar de qualidade. A questão maior, obviamente, se encontra em outros processos, seja o processo de contratação, seja o processo de desvio, seja o processo até de logística de muitas creches, de muitas escolas, que não dispõem sequer de uma geladeira, por exemplo, um local adequado para armazenar a comida. Com relação ao trabalho em rede, salvo engano, o senhor pode me corrigir se eu estiver enganado, o Amapá é um dos poucos estados que criou uma rede de controle que envolve todos os poderes agindo ativamente na prevenção e na persecução de irregularidades. Obviamente, é necessário, sim, essa atuação preventiva, tanto capacitando o gestor, e a CGU trabalhou muito nesse aspecto em outras épocas e continua trabalhando com relação a como usar o recurso público, sendo recurso, inclusive, federal, sim, a CGU teria competências também sobre a fiscalização desse recurso. Nós atuamos, inclusive, muitas vezes em conjunto com a Polícia Federal em várias operações que são levadas a cabo, mas nesse aspecto específico é importante ressaltar os órgãos de controle, para nós conseguirmos fazer o monitoramento e o controle de todos os recursos que a União destina a estados e municípios, sem o apoio efetivo de uma população engajada, que não apenas se engaje em perceber o problema que é um serviço público mal prestado, porque muitas vezes nós sabemos que a nossa população acredita que serviço público é um favor, não é um direito. Então, enquanto nós não tivermos uma ação efetiva da população também, apoiando os órgãos de controle, engajando-se no processo de participação em controle social, ficará muito mais difícil que fatos como relatado pelo senhor ocorram no futuro. Então, esses seriam os pontos principais aqui. Bem, obrigado, Marcos, pela sua exposição. Antes de passar a palavra ao Dr. Júlio César, quero aqui colocar para ele a pergunta que nos chega pela democracia, da Jéssica Voit. O que o FNDE faz quando não é constatada nenhuma movimentação de recursos repassados ao município para execução das obras? Então, agora, o senhor naturalmente tem vários apontamentos que foram feitos aqui nessa última rodada na mesa. Passo a palavra ao Dr. Júlio César Viana, diretor substituto do FNDE. Oi? Está ligado. Vou pegar... Deputado, eu peço desculpa ao senhor que eu não tenho propriedade para falar sobre a alimentação escolar, você falou. Mas gravei seu nome e uma pessoa do FNDE vai entrar em contato com a sua assessoria e vai passar algumas informações. Eu peço desculpa, assim, até acho que a gente deveria saber mais, mas o FNDE é grande, a gente não consegue ter todos os assuntos. Contato com o FNDE. Eu pedi para o pessoal, em todos os eventos que eu vou, sem exceção, eu boto o meu celular, meu e-mail na tela principal, para que
eu falo com atendo todas as ligações, atendo não. Retorno todas, falo por WhatsApp. Então, assim, todos os eventos que eu participo, tiver 10 ou 1.000 pessoas, eu deixo meus contatos para que as pessoas tentem facilitar com a gente, entendendo que os canais, às vezes, são difíceis. Uma estrutura muito grande, nem sempre a gente consegue chegar, mas estou disponível para qualquer diálogo. Eu falei 30 mil obras. No sistema, a gente tem, eu arredondei, temos 28.900 alguma coisa, eu arredondei para 30 mil. Não são 30 mil obras em execução, são 30 mil que tiveram alguma aprovação. Temos 13 mil já concluídas, 6 mil em andamento, o número de paralisadas, 1 em preparação. Então, 30 mil são obras que foram aprovadas e que estão no sistema. Então, é um número diferente. Pegando o caso concreto da devolução, aí é bem pontual. No modelo anterior, esse caso é 2012, o município recebia o recurso antes, uma parte maior, que hoje já não acontece. Vendo só pela fala, fico com medo de julgar porque vai passar emitir uma opinião mais forte, mas dá a entender que o recurso sumiu da conta, houve uma ação do gestor. Esse caso aí qual o rito padrão? Tem um caminho jurídico que o Ministério Público Federal atua, o caminho administrativo via FNDE, que essas contas serão reprovadas, vai ter uma tomada de conta especial com o TCU, então tem 2 caminhos que vão seguir. Então, e esse rito segue. Sim, nós não temos poder de polícia de tomar uma atitude mais forte junto com o gestor que causou o impacto, até porque tem investigação. Então, qual o caminho desse aí? Vai ser um tomado de conta especial. Infelizmente, eu falo infelizmente mesmo, até o final desse processo, que dura anos, a gente fica impossibilitado de fazer um novo aporte de recursos para isso. E até que ele comprove, digamos, isole o gestor que está na causa, o município fica com uma série de sanções, às vezes até injusta, porque às vezes o novo prefeito, a população não tem culpa disso. Falei, peço desculpa ao deputado da comissão, Olímpio e Patrícia do FNDE continuarão aqui, e Olímpio deve vir para a mesa para responder mais perguntas. Para a gente ser objetivo um pouco na questão de diálogo, pegando principalmente aqui a transparência e o observatório, a gente poderia já deixar uma coisa marcada aqui, um diálogo com vocês, uma reunião na próxima semana, que a gente está disposto a ouvir, está disposto a melhorar, que a gente possa ter uma pauta propositiva. Então, se vocês tiverem disponibilidade, a gente veja um dia na próxima semana, podíamos fazer uma reunião entre o FNDE com vocês, a gente poderia tentar avançar em algumas coisas. Acho que a gente está bem disponível para isso. Já pode deixar, vocês pensarem com calma, no final da reunião, conversar com a Patrícia e o Olímpio, a gente pode caminhar com isso. Acho que era sair com ação concreta daqui para a gente avançar nisso. Nós temos um portal público, transparência, que todas as obras estão lá. Isso. Que eu acho até que dificilmente outra instituição terá um igual. Você vai ver obras, você vai ver a licitação, quem ganhou a licitação, tudo isso. O dinheiro que está na conta, a conta bancária, o número dela, os pagamentos que foram feitos, são um portal público, sem acesso, sem necessidade de senha, você consegue verificar todas as informações de todas as obras. Como foi falado pela Bianca no começo, alguma informação mais histórica, os dados anteriores, precisam ser inseridos. Sim, acho que a gente pode até discutir como fazer isso, mas nós temos um portal que tem todas as informações, você consegue ver obra a obra, e que até uma coisa que a gente tem que estar tentando fazer, como o cidadão denuncia mais por ali, que a gente tem tido poucas, talvez seja esse um defeito, pouco retorno em cima disso, mas qualquer cidadão, sem acesso de senha, consegue ver foto da obra, localização, toda a informação, projeto que foi licitado, quanto o município recebeu, a conta bancária, o saldo bancário dela, tudo atualizado. Então, assim, temos um grande número de informações disponíveis. Muito bem. Ok, pessoal? Agradeço ao presidente, peço desculpa que eu tenho um voo daqui a pouco, vou ter que sair daqui correndo. Muito bem. Eu peço, nós vamos encerrar já nesse momento. Eu quero registrar que no portal desta comissão nós temos um espaço para denúncia, onde todos os cidadãos brasileiros podem fazer as suas denúncias. Nós acatamos o encaminhamento
que foi feito pelo Júlio César, em relação a nós, na próxima semana, podemos provocar essa agenda para encaminhamentos práticos, para nós tratarmos de coisas práticas em relação àquilo que foi aqui discorrido. Acho importantíssimo essa oportunidade que temos tido aqui, de ouvirmos o FNDE, e quero cumprimentar as organizações de controle social, tão importantes, juntamente com a nossa controladoria, para que nós possamos cada vez mais aproximar a gestão e o serviço público da transparência desejada e da eficiência que todos nós desejamos ver no serviço público. Eu quero, portanto, agradecer mais uma vez a presença dos senhores Marcos Lindenmayer, da Controladoria Geral da União, Júlio César Viana, do FNDE, a Bianca Mondo, do projeto Obra Transparente da Transparência Brasil, e o Ney de Nóbrega Ribas, presidente do Observatório Social do Brasil. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu gostaria de outra vez agradecer a presença de todos. Está encerrada a presente reunião. Muito obrigado, tenham um bom dia.